Já parou para pensar por que o Demolidor passou a terceira temporada inteira lutando contra o impulso de matar o rei do crime, enquanto sofre um dilema ético e moral quase insuportável, para no fim a Disney jogar tudo isso no lixo em 14 minutos? Demolidor, ou melhor, Matt Murdock, é um personagem profundo, denso, de personalidade forte e convicções éticas muito bem estabelecidas. Fora que é claro que o conceito "a justiça é cega" serve diretamente de inspiração para sua criação como personagem. Mas seu conceito merece uma frase diferente, talvez como "a justiça é cega sim, mas tem bons ouvidos". Sua outra face, o Demolidor, é a personificação da justiça que não pode ser feita em um tribunal. Demolidor é a justiça das ruas. Entre vielas e becos da cozinha do inferno, ele transforma os terraços e telhados em pista de corrida, seus ouvidos em radares contra a opressão e as suas mãos em ferramentas para a justiça. E como tudo isso é possível? Através de um reflexo sobre-humano, ouvidos extremamente precisos e uma bússola moral construída principalmente pela sua religião. E tudo isso é respeitado de maneira brilhante na série Demolidor produzida pelo Netflix. Mas agora em Demolidor Renascido, tudo isso pode estar se perdendo. Será que a nossa penitência, que diferente da passagem bíblica citada no começo do vídeo, onde a penitência representa o arrependimento e perdão, a nossa penitência é mais como um castigo penal, lento e doloroso? Porque corremos o risco de ver um personagem muito bem construído, que eu amo por sinal, perder todas as suas características mais importantes para um roteiro desrespeitoso e genérico da Disney. Na verdade, você pode não acreditar, mas isso já está sendo esfregado na nossa cara desde o começo. Essa verdade está sendo esfregada no início de cada episódio. De uma forma elegante e artística, a Disney consegue ofender o público que um dia se conectou com a série do Netflix. E provavelmente você já deve ter percebido do que eu estou falando. Não se engane com a trilha sonora semelhante às aberturas anteriores, e nem mesmo com o estilo de animação parecido. Ela mostra claramente como o Demolidor está ruindo. O escritório Nelson Murdock Page está se partindo. A igreja, o rei do crime e a própria cidade estão se destruindo para construir um novo Demolidor, deixando claro que tudo que vimos no passado irá ficar no passado para surgir um novo Demolidor, renascido. Então neste vídeo eu vou apresentar um ponto de reflexão que mostra como Matt Murdock está perdendo sua identidade psicológica e religiosa para se encaixar convenientemente aos padrões da Disney. E claro que esse vídeo não é só um desabafo meu, ele é um grito analítico que também vai analisar a diferença das duas séries. E também como tudo isso pode se desenrolar a um final trágico. Mas para começarmos uma grande jornada, sempre precisamos dar o primeiro passo. E neste caso o primeiro passo é entender de onde o Demolidor veio, para assim entendermos para onde ele está indo. Criado por Stan Lee e Bill Everett, o Audacioso, este é o nome de uma das primeiras traduções do Demolidor aqui no Brasil. Surgiu pela primeira vez em uma história em quadrinhos própria chamada Daredevil 1, em abril de 1964. Com um uniforme amarelo clássico, que ele fez a partir do roupão de boxe do seu falecido pai Jonathan Jack Murdock, que foi morto pela máfia ao se recusar a entregar uma luta. Ele parecia a própria encarnação do diabo. À noite era um vigilante implacável e de dia um advogado cego. E por mais que essa história seja cheia de detalhes e curiosidades incríveis, como o próprio nome Daredevil, que é um trocadilho que mistura audacioso ou destemido à palavra devil, de demônio em inglês, bem, não é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Agora vamos falar do mais importante, o lado humano da sua criação. Durante a era de ouro dos quadrinhos até a criação do Quarteto Fantástico, o mundo dos heróis era perfeito. Perfeito demais, eu diria. Claro que o tempo e as fórmulas repetidas ajudaram a desgastar esse conceito, e o público não se conectava mais com a perfeição dos heróis. Afinal, quem é perfeito? E neste momento, o gênio Stan Lee colocou uma identidade mais humana em seus personagens. Ele não era mais perfeito, suas histórias não eram mais exemplares, na verdade eram até trágicas, seus defeitos mais evidentes, e seus erros às vezes falavam muito mais do que seus próprios acertos.
E a partir deste momento, o universo dos heróis nas HQs nunca mais foi o mesmo. E o cara era incrível. Stan Lee e seus colaboradores criaram na sequência o Quarteto Fantástico em 1961, Homem-Aranha, Hulk e Thor em 1962, Doutor Estranho, Homem de Ferro e os X-Men em 1963 e, enfim, o Demolidor em 1964. Na época ele era o contraponto da maioria dos heróis, por vir de um dos bairros mais violentos de Nova York e ter aventuras mais urbanas. E ele foi apontado por muita gente como uma cópia do Dr. Meia-Noite, um herói cego da DC. Mas entre nós, hoje, 60 anos depois, você conhece o Dr. Meia-Noite? Eu não. Mas foi só nos anos 80 que ele realmente iria se transformar no Demolidor que a gente conhece hoje, graças a outro gênio chamado Frank Miller. Quando Frank Miller assumiu o Demolidor em 1981, seu sucesso foi avassalador. Além de se tornar uma estrela em ascensão na Marvel, ele impulsionou tanto a HQ que a publicação, antes bimestral, passou a ser mensal, dobrando as edições nas bancas. Foi ele que deu a vida às histórias mais icônicas do Demolidor, como O Homem Sem Medo e A Queda de Murdoch. Com sua criatividade e ousadia, Miller adicionou novos elementos à obra, mas os mais marcantes, sem dúvidas, foram a profundidade da personalidade de Matt Murdock e a forte presença do catolicismo em sua jornada. E claro, tudo isso inspirou diretamente a melhor série adaptada da Marvel, O Demolidor da Netflix. Assim como a obra de Frank Miller, O Demolidor da Netflix era brutal. Lutas em plano sequência ambiciosas, ação selvagem, golpes que faziam cada soco ecoar com impacto seco e, claro, sangue, muito sangue. E para deixar tudo isso mais intenso, que tal um drama envolvendo a complexibilidade de ser um vigilante cego que busca consertar uma cidade quebrada sem se corromper à noite? E por que não, um heróico advogado com deficiência visual de dia? A grande verdade é que por mais que a série do Netflix tenha seus defeitos, na minha opinião são poucos, mas os acertos são incontáveis. Ela trouxe respeito para a história do Matt Murdock, que para mim é o maior motivo de sucesso da série Demolidor. Matt é um homem complexo, que possui um gigantesco senso de justiça misturado com sua fé e seus dogmas religiosos. Foi doutrinado pelo seu pai a viver dentro das regras e estudar para ser alguém melhor do que ele mesmo foi. E esse é o alicerce da sua conduta e graças a isso, sua devoção faz com que ele queira algo melhor não só para ele, mas para o mundo. Na tentativa de consertar o bairro que engoliu seu pai, ele desenvolve um senso de responsabilidade que o movimenta a lutar contra a criminalidade pelas ruas à noite. E este mesmo senso faz com que ele utilize as regras da sociedade a favor dos inocentes como um advogado. Ou seja, ambos Matt Murdock e Demolidor estão lutando pelo mesmo motivo. Dito isso, as características técnicas também são brilhantes, como a ambientação suja e perigosa de Hell's Kitchen, as cenas sombrias e violentas, as transições de cena criativas, ângulos de filmagem ousados e uma trilha sonora imersiva e dramática. Fora a sonoplastia impactante que mais parece um soco na cara. E tudo isso faz meu coração acelerar quando eu assisto. Fora a aflição que vem junto com os dramas pessoais e o fio de tensão do perigo iminente, que mistura cada personagem à trama ao testar a motivação de cada elemento em cena. E tudo isso é extremamente bem desenvolvido, fazendo com que todos os personagens, desde os vilões como Wilson Fisk e Mercenário, até os coadjuvantes como a Karen Page e o Ben Urich, fiquem muito mais reais. Claro que nesse vídeo vamos comparar e citar os pontos positivos e negativos de cada uma das duas produções, tanto da Netflix quanto da Disney. Mas tem uma coisa que eu preciso adiantar e falar agora. O final da terceira temporada foi construída para mostrar o verdadeiro Demolidor, e a Disney ignorou isso completamente. Na luta entre Matt, rei do crime, e Mercenário, Matt foi determinado a matar o rei do crime. Ele estava frustrado, ameaçado e pressionado com tudo que o Fisk estava fazendo. O cara comprou a polícia, matou a testemunha principal e zombou de todo o sistema na frente de todo mundo. Então, usando uma estratégia arriscada para invadir o casamento do Fisk com a Vanessa, ele manipulou um mercenário. Isso realmente foi uma escolha cruel, porque graças à sua decisão de envolver o vilão, muitas vítimas foram feitas naquela noite. Mas lá, mesmo indo para matar o rei do crime, no meio da confusão, como um reflexo inconsciente, ele protege o Fisk do microfone lançado pelo mercenário. E a gente sabe,
Nas mãos daquele psicopata, aquele microfone era letal. Então o primeiro momento chave aparece. Ou talvez a primeira falha de roteiro. Afinal, por que ele não deixou o rei do crime morrer ali, já que ele arriscou a segurança de todo mundo para abrir caminho até lá? Este momento realmente pode parecer um furo de roteiro, mas eu prefiro pensar que o seu corpo protegeu uma vítima de um homicida por instinto, assim como ele faria com qualquer outro ser humano. E no final da luta, quando o Demolidor pinta o quadro branco com o sangue do Fisk em uma representação artística de violência, ele derrota o rei do crime 2 vezes. E essa é uma vitória completa. Primeiro para o Demolidor, que subjugou a brutalidade do rei do crime com a força dos seus golpes, humilhando o inimigo ao colocar ele literalmente de joelhos. E segundo, como Matt Murdock, que derrotou as ameaças e influências do Wilson Fisk como um advogado, fazendo uma proposta irrecusável para eliminar qualquer ameaça. Afinal, por mais que o Fisk tenha conhecimento dos pontos fracos do Matt também conhece o único ponto fraco do Fisk, que é a sua esposa. Afinal, Vanessa Mariana é mandante do assassinato do agente Nadim. E para finalizar com chave de ouro, ele ainda zomba do rei do crime, porque agora ele vai carregar o segredo do Demolidor e não vai poder fazer nada com isso. E essa cena, essa execução, esse final, foi uma obra de arte que terminou tão comovente quanto o grito animalesco de dor do Demolidor ao não conseguir matar o seu maior inimigo. Mas por que ele não conseguiu matar o rei do crime? Que linha é essa que ele não conseguiu cruzar? Eu vou explicar tudo isso. Agora vou te convidar a explorar comigo as influências religiosas que inspiraram a atitude de Matt Murdock ao longo de toda a série. E logo depois o bicho vai pegar, porque vamos responder como a Disney destruiu tudo isso em 14 minutos. Matt Murdock é um católico fervoroso. A palavra fervoroso significa que a pessoa é religiosamente praticante, frequenta a igreja com frequência e demonstra sua fé em suas ações. E se eu for expressar todos os dogmas e tradições católicas, com certeza eu vou falhar, porque eu não sou um católico. Mas como evangélico eu posso abordar sem medo o fato mais importante da religião cristã, que é Jesus Cristo. Matt Murdock crê em Jesus. E toda religião cristã tem como objetivo principal seguir os passos de Jesus Cristo. E é isso que o Matt, assim como a maioria dos cristãos, tenta fazer. E este é o ponto mais importante. Não existe dentro do cristianismo figura mais exemplar que Jesus. Então o código de ética é muito rígido, principalmente para um vigilante. Principalmente pelos mandamentos bíblicos, mas em especial para um deles, o mandamento não matarás. Mas independente de tudo, a culpa e o arrependimento sempre vão estar no nosso coração. Talvez pelo fato do nosso exemplo ser inatingível e a régua ser muito alta. Mas a regra é clara e direta, não podemos matar. E ele, como homem de fé, sabe que se essa linha for cruzada, ele nunca mais conseguirá se perdoar, e assim se perdendo em sua própria escuridão. Mas ele, mesmo duvidando do seu próprio caráter, faz algo muito mais benevolente do que poupar a vida do Fisk. E para você se contextualizar, eu vou lembrar de uma conversa que o Fogg teve com a Karen. Quando Matt vai atacar o rei do crime, Fogg sabia exatamente quem o Matt era e como ele iria agir. Uma hora ele vai cair em si. O Matt é o Matt porque ele acredita que todo mundo merece uma chance de perdão. Menos o Fisk. Todo mundo. Matt não só poupou o rei do crime, como também perdoou ele. Assim como Jesus fez na cruz, ao pedir perdão pelas pessoas que estavam crucificando ele, falando assim: perdoe-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Mas o relacionamento entre o Matt e a sua crença vai muito mais além. Ele sabe que tem poder para resolver as coisas com sua força, mas normalmente ele utiliza o Demolidor como último recurso, apostando suas fichas na lei convencional através da sua integridade e postura profissional. Mas quando as coisas saem do controle, ele se questiona, assim como qualquer um de nós, que sofre por ser mais exigente consigo mesmo do que com os outros. Essa dualidade que machuca e coloca em risco as pessoas ao seu redor, junto com a régua moral e o seu senso de responsabilidade, faz com que ele sofra constantemente a culpa e o arrependimento. Lembrando que em muitos casos o seu arrependimento é a sua penitência, mas aí que está a beleza da filosofia cristã. Se você se arrepender de todo o coração e pedir perdão, a sua alma será perdoada. E é neste mundo que o Demolidor e o Matt vivem, entre a lei, a justiça divina e a sua força. E agora, vamos enfim entender por que a Disney destruiu tudo isso. Capítulo 4.
Por que a Disney ignorou tudo? O Demolidor da Netflix é baseado em um pilar que o próprio Frank Miller identificou em 1986, quando escreveu A Queda de Murdoch. Naquela época ele já não escrevia para o Demolidor há alguns anos, mas a popularidade da HQ tinha caído muito, tanto que estava para ser cancelada. Então Frank salva o Demolidor por mais alguns anos ao escrever uma das suas melhores HQs. E ele conseguiu esse feito ignorando a máscara e contando uma história pessoal do próprio Matt Murdock. Isso mesmo, a história do Matt, não do Demolidor. Nesta HQ, Matt namorava com Karen Page, que termina após descobrir a verdadeira identidade do Demolidor. E ao sair da cidade para tentar ser atriz, ela acaba se envolvendo em filmes pornôs e drogas. Então, para sustentar o seu vício, ela vende para o seu traficante a informação extremamente importante: quem é o Demolidor. Obviamente, essa informação cai muito fácil nos ouvidos do Rei do Crime, que destrói completamente a vida do Matt. Então ele perdeu tudo: casa, namorada, amigos, traje, tudo mesmo, eu nem tô exagerando. A situação é tão sinistra que ele virou um morador de rua. Mas ele mesmo, como Matt Murdock, se ergue novamente e luta pelo que é certo, pelo que acredita, e derrota o Rei do Crime mais uma vez, com uma surra monumental. E aí está a receita do sucesso: o drama pessoal do Matt. E é isso que a Netflix explorou com maestria, fazendo com que ele ande sempre na corda bamba, mas nunca caindo porque os amigos Fogg e Karen não deixam que ele seja consumido pelo ódio, e nem mesmo que ele caia nas sombras por uma vingança. Assim como ele mesmo falou pro próprio agente Nadim. Como consegue manter eles assim? Não sou eu. São eles. E essa é a grande verdade, do fundo da alma dele. E pra mim, com certeza esse é o real motivo do sucesso do Demolidor: os fatores pessoais e seus valores. E esses valores começaram a ser jogados no momento que o Fogg foi baleado pelo mercenário na frente de um bar. E concluiu quando o Demolidor joga o assassino da cobertura do prédio. Eu confesso que achei a luta incrível, curti muito. Mas o quão vazio é uma cena bem coreografada com momentos impactantes, mas que tem um único objetivo: o objetivo de matar tudo que um dos personagens mais profundos demorou 39 episódios para construir, fora os anos de quadrinho. E eu não tô exagerando. O personagem não era alguém vazio. O personagem é a sua ética, ele é a sua crença. Isso é tudo que define ele. E isso literalmente voou pelo telhado e caiu de cara no asfalto. Mas aí você me fala: pô, o Fogg morreu, mas o mercenário continua vivo. Sim, e digo mais: ele morreu em uma cena linda, na minha opinião, com o coração dando ritmo para a tensão que aumentava assim que o batimento diminuía. Mas a troco do quê? Será que a ausência dessa amizade importante vai ser compensada na trama? Eu acredito ter uma resposta. Então vem comigo conferir minha teoria. Aliás, eu vou mandar duas. Primeiro, eu acredito que o Demolidor Renascido é uma tentativa de emular a primeira temporada do Demolidor no Netflix, onde o vigilante com a faixa na cabeça toma conta de todos os episódios, assim como na HQ Demolidor, o Homem Sem Medo. E somente no final, a figura imponente do Demolidor vai aparecer em seu novo traje, para tentar dar um impacto semelhante ao que fizeram antes. E assim, talvez, eles tenham uma série mais sombria e violenta. Lembrando que está nos planos da Marvel utilizar o Demolidor em Vingadores Doomsday. Isso já foi confirmado. E a segunda teoria é: a Disney não quer se envolver com religião. Eu até entendo a sua neutralidade para poder ter a liberdade de transitar entre suas mídias em todo mundo sem ter censura. Eu até entendo. Mas quando mexe sem cuidado em um dos poucos personagens que tem como alicerce a religião, eu fico no mínimo decepcionado. Talvez eu esteja errado, mas na minha opinião, este drama do Matt não entrar na igreja por se sentir culpado ao ter tentado matar uma pessoa pode ser uma simples desculpa para tirar a religião da equação. Mas também tem uma pequena possibilidade do seu luto e conflito religioso ter um final diferente, onde ele encontra novamente a fé, e isso com certeza me deixaria muito satisfeito. Mas a grande verdade é que o tom está mudando e o ciclo do Matt está se renovando. Isso não me incomoda. O que me incomoda é como um roteirista consegue desrespeitar um desenvolvimento tão bem estruturado que estava dando certo. Porque pra mim, a morte do Nelson só serviu pra uma coisa: chocar. Ou seja, um personagem muito importante pra trama foi descartado sem respeito pra criar impacto. Assim como alguns aspectos de personalidade parecem estar meio deslocados em alguns personagens. Exemplos: Rei do Crime,
que tinha uma esposa apaixonada por sua brutalidade, muda de atitude após tomar uma surra do Demolidor. Claramente expressando um trauma, ele decide limpar a cidade dos vigilantes, enquanto perde o respeito do submundo do crime e é traído por sua esposa. Pra mim é lógico que ele vai dar a volta por cima quando descobrimos que ele está manipulando todo mundo para tirar os vigilantes do jogo. Eu realmente acredito nisso. Mas até lá, vamos ver um Wilson Fisk bem mais manso, digamos assim. Olha a ironia, o cara é extremamente dependente da Vanessa e agora ele está afastando ela enquanto faz terapia de casal e fecha buracos na cidade. Essa trama não me incomoda realmente, mas é superficial, a ponto de não ser plausível com o que a gente já viu do personagem. Mas bem, as pessoas mudam, né? Mas não se engane, espremendo um pouco, temos algumas coisas boas em Demolidor Renascido, como o foco no tribunal e na advocacia do Matt ao defender o Tigre Branco. Isso é perfeito, principalmente pelo fato dele estar se vendo a todo momento na pele do seu cliente, apesar do Matt ser um pouco paspalhão nesse arco. Também temos a Bibi, uma repórter moderna que traz a ousadia do seu falecido tio, Ben Urich, com muita personalidade e coragem. Para quem não sabe, Ben Urich para o Demolidor é similar ao Gordon para o Batman. E por fim, as cenas de ação que estão muito bem coreografadas, com uma violência explícita e muito sangue. Isso é zero defeitos. Mas mesmo assim, no final eu acredito que a verdadeira penitência quem irá sofrer somos nós, os fãs, vendo o personagem brilhante se deteriorando nas mãos do ambicioso Camundongo. Eu espero estar errado. Primeiramente, obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. E claro, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e também de deixar aquele super like. Esse é um vídeo diferente, então vou precisar realmente do seu feedback para ver se você curtiu, que eu quero fazer mais vídeos assim. E com certeza esse vídeo não seria possível sem a ajuda do Rafa Camargo, que além de sugerir o tema ainda revisou meu roteiro e auxiliou até na gravação do vídeo. Também ao nosso clube de membros com a nossa membro mais fiel, Jennifer Siqueira, e claro ao canal Nerd All Star do Rino Félix, que me ajudou muito para pesquisar. O canal dele tem todas as HQs, então assisti vários vídeos. Recomendo até a Queda de Murdoch, que eu vou deixar o link na descrição. Aliás, vou deixar o link na descrição de toda essa galera. Vai lá conferir também o Rafa Refils. E por último e também mais importante, toda honra e glória a Deus. Sem Deus eu não sou nada e não faria nada disso aqui. Se curtiu, se inscreve no canal. Super Nerd Star, tchau!